Salve galerinha, eu sou o professor Wagner e este é o canal da Luz Aulas e neste vídeo falaremos sobre trabalho no campo elétrico uniforme. Campo uniforme indica que em toda esta região do espaço, o vetor campo elétrico tem a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Já vimos na aula anterior que estas linhas tracejadas, que são perpendiculares ao campo elétrico, são superfícies equipotenciais. São regiões ao longo dessa linha tracejada onde o potencial elétrico é o mesmo. Já vimos também que a força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. Mas neste caso, em que o campo elétrico é uniforme, temos uma força constante. Da mecânica, nós sabemos que para deslocar um objeto, quando a força é constante, basta calcular o trabalho. Trabalho é a força vezes o deslocamento. Vimos também no vídeo anterior que o trabalho era carga vezes a diferença de potencial. Equações bastante importantes para o estudo do campo elétrico. A partir destas duas equações, podemos perceber que o trabalho no campo elétrico uniforme é simplesmente a força vezes a distância. Força é Q vezes E, vezes a distância entre as cargas. Utilizando esta mesma equação, mas sabendo que carga vezes a diferença de potencial também é o trabalho, podemos substituir Q vezes U no lugar deste trabalho. Carga dos dois lados da equação nós podemos simplificar e chegamos a uma importante relação. A diferença de potencial igual ao campo elétrico vezes a distância. Equação válida para situações em que o campo elétrico é uniforme. Vamos a alguns exemplos. Primeiro exercício da Unifesp. A presença de íons na atmosfera é responsável pela existência de um campo elétrico dirigido e apontado para a Terra. Próximo ao solo, longe de concentrações urbanas, num dia claro e limpo, o campo elétrico é uniforme e perpendicular ao solo horizontal, e sua intensidade é de 120 volts por metro. O campo elétrico tem esta intensidade. A figura mostra as linhas de campo e dois pontos desta região, M e N. O ponto M está a 1,20 metros do solo e N está no solo. A diferença de potencial entre os pontos M e N é... Vejamos. Diferença de potencial E vezes D. Podemos notar ainda que esta linha tracejada é perpendicular ao campo elétrico. Nós temos uma superfície equipotencial ao longo desta linha tracejada e outra superfície equipotencial no solo. O campo elétrico tem valor 120 volts. A distância entre estas superfícies equipotenciais é 1,2. Fazendo esta multiplicação, obtemos 144 volts para a diferença de potencial. Alternativa correta, E. Próximo exemplo. A figura mostra um campo elétrico uniforme e três superfícies equipotenciais representadas por A, B e C. Primeira equipotencial, segunda e terceira. Considerando-se a intensidade do campo elétrico como 4 vezes 10 ao quadrado volt por metro, então o trabalho da força eletrostática ao se levar uma carga elétrica de 1 vezes 10 na menos 6, do ponto 2 até o ponto 6, pela trajetória 256 será D. Primeira consideração, o trabalho não depende da trajetória. Trabalho para vir de 2 até 5 até 6, basta notar o seguinte: se o trabalho é apenas o valor da carga vezes a diferença de potencial, o que nos importa é apenas a diferença de potencial, inicial menos final. Para vir até esta equipotencial, realizaremos um trabalho. Para vir até os pontos 5 e 6, não há diferença de potencial ao longo das superfícies equipotenciais. Então, o trabalho é nulo para mover o objeto ao longo desta trajetória. Efetuando o cálculo, trabalho, carga vezes a diferença de potencial, valor da carga, 1 vezes 10 na menos 6, diferença de potencial é a inicial menos a final, 150 menos 50 é 100,
que equivale a 10 ao quadrado. 10 ao quadrado multiplicado por 10 na menos 6, obtemos que é 10 na menos 4 joules. A alternativa correta deste exercício é a alternativa B. Mais um exemplo. A figura a seguir representa as linhas de campo de um campo elétrico uniforme. A diferença de potencial entre os pontos A e B vale 24 volts. Assim, a intensidade desse campo elétrico vale, em volts metro, o seguinte. Precisamos notar que esta superfície perpendicular ao campo elétrico é uma equipotencial. A distância entre o potencial e B, que efetivamente realiza trabalho, é 16 centímetros, pois, se movermos este ponto até aqui, realizamos um trabalho, pois temos uma diferença de potencial. Mas para mover o corpo ao longo da equipotencial B, o trabalho é nulo. Trabalho é carga vezes a diferença de potencial. Ao longo desta linha tracejada não há diferença de potencial. Já vi várias pessoas cometendo este engano, calcular uma hipotenusa utilizando as dimensões deste problema. Mas a única distância efetiva para o cálculo é a distância entre as superfícies equipotenciais A e B. Ao longo da equipotencial, o trabalho é nulo. Então, sabemos que a diferença de potencial entre A e B vale 24. Desejamos saber o campo elétrico e sabemos que esta distância é 16 centímetros, 0,16 do metro. 0,16 passa dividindo. Efetuando os devidos cálculos, obtemos que o campo elétrico tem intensidade de 150 volts por metro. Mais um exemplo. Uma gotícula de óleo com massa M e carga elétrica Q atravessa sem sofrer qualquer deflexão toda a região entre as placas paralelas e horizontais de um capacitor polarizado, como mostra a figura. Temos aqui um capacitor. Se a distância entre as placas é L, a diferença de potencial entre as placas é V e a aceleração da gravidade é G, é necessário que Q sobre M seja dado por. Exercício totalmente literal, mas nós sabemos que se são duas placas paralelas, o campo elétrico é uniforme ao longo desta região do espaço. As forças que atuam nesta carga de massa M tem o peso vertical para baixo. E se esta carga não está sendo defletida para baixo, podemos concluir que há a ação de uma força elétrica. Se não há deflexão, a intensidade destas forças é a mesma. Logo, peso igual a força elétrica. A expressão do peso, massa vezes a gravidade, expressão da força elétrica Q vezes E. O exercício quer uma razão Q sobre M. Veja, basta passar este M dividindo. Mas aqui nós temos o campo elétrico e nas alternativas não temos nenhuma expressão com campo elétrico. Vamos então obter o campo elétrico a partir desta relação. U igual a E vezes D. A diferença de potencial entre as placas é V. Então, no lugar de U, colocamos V. A distância entre as placas é L. Substituímos os dados, passamos L dividindo, obtemos que o campo elétrico é V sobre L. Podemos, então, substituir E no lugar desta equação. V sobre L corresponde ao campo elétrico. Continuando o cálculo. mg, Q vezes o campo elétrico. Como desejamos saber a razão Q sobre M, M está multiplicando, passa dividindo. L que estava dividindo veio para cá multiplicando e o V que estava multiplicando passou para cá dividindo. A alternativa correta, portanto, é a letra C, GL sobre V. Vamos agora a um exemplo da FUVEST, exercício de segunda fase. A região entre duas placas metálicas planas e paralelas está esquematizada na figura abaixo. As linhas tracejadas representam o campo elétrico uniforme existente entre estas placas. A distância entre as placas é de 5 mm e a diferença de potencial entre elas é 300 volts.
As coordenadas dos pontos A, B e C são mostradas na figura. Determine os módulos do campo elétrico EA, EB e EC nos pontos A, B e C, respectivamente. Basta notar o seguinte: o campo elétrico é uniforme, então a intensidade do campo elétrico é o mesmo em todos os pontos. É isso que eu vou escrever aqui. Campo elétrico uniforme. Nós sabemos que a diferença de potencial é E vezes a distância. Campo elétrico é o que nós queremos descobrir. Diferença de potencial foi dada no enunciado, 300 volts, e a distância entre as placas de 5 milímetros. Basta tomar cuidado para perceber que milímetros é 10 na menos 3 do metro. Substituindo os valores. 300 dividido pela distância, essa distância multiplicando, passa dividindo. 300 dividido por 5 dá 60. Este 10 na menos 3 que está aqui embaixo, ao passar para cá, nós invertemos o sinal do expoente. Andando uma casa para a esquerda, somamos mais 1 no expoente. Campo elétrico 6 vezes 10 na quarta, volt por metro. O item B pede as diferenças de potencial VAB e VBC entre os pontos AB e entre os pontos BC, respectivamente. Levando estas informações para a próxima página, incluindo o campo elétrico 6 vezes 10 na quarta, veremos que VAB é a diferença de potencial entre A e B, ou seja, VA menos VB. Mas nós sabemos que a diferença de potencial é E vezes a distância. Portanto, a diferença de potencial entre A e B é o campo elétrico, que é uniforme ao longo destas placas, vezes a distância DAB. A distância DAB, de 1 até 4, 3 milímetros. Basta efetuar os cálculos. O campo elétrico, calculado no item A, vezes a distância entre os pontos. Obtemos, portanto, 6 vezes 3, 18. 10 na quarta, vezes 10 na menos 3, mantendo a base, somamos os expoentes. 10 na primeira, 18 vezes 10, 180 volts. A diferença de potencial entre os pontos B e C. Repare que esta linha tracejada está perpendicular ao campo elétrico, portanto, trata-se de uma superfície equipotencial, e sendo uma superfície equipotencial, a diferença entre B e C é nula. Os dois pontos têm o mesmo potencial elétrico. O exercício pede no item C o trabalho realizado pela força elétrica sobre um elétron que se desloca do ponto C ao ponto A. Nós sabemos que ao longo de uma mesma superfície equipotencial não há trabalho. Ou seja, eu posso pensar que o trabalho que precisa ser calculado é o trabalho de A para B. Mas a gente está vendo que é de C para A, então é o sentido contrário. Vamos ver como isso fica. Sabemos que trabalho é a carga vezes a diferença de potencial, VCA. Se fosse VAC, seria o potencial A menos o potencial elétrico C, que é igual ao potencial VAB. Ó. O potencial VAC é a mesma diferença, porque é a mesma distância em relação a VAB. VCA é o inverso do que temos anteriormente, VC menos VA. Portanto, este potencial elétrico é negativo. Fazendo as devidas substituições, sabendo que é a carga de um elétron, na página anterior nós tínhamos a carga elétrica de um elétron, mas é um valor que nós sabemos. Nada entra em módulo nestas contas. Elétron possui carga negativa. O potencial elétrico de C para A também é negativo. Menos com menos obteremos um valor positivo. Efetuando a multiplicação 1,6 vezes 180, 288, vezes 10 na menos 19 Joule. Para deixar em notação científica, andamos 2 casas para a esquerda e somamos mais 2 neste expoente, chegando à resposta final deste problema, 2,88 vezes 10 na menos 17. Bom, pessoal, este foi o último exemplo desta nossa série sobre campo elétrico.
Eventualmente farei mais vídeos contendo exercícios de lançamento oblíquo em regiões com campo elétrico uniforme, para dar uma misturada da cinemática, do lançamento oblíquo com o campo elétrico. Agradeço pela visualização dos vídeos. Se você gostou, não esqueça de curtir, inscreva-se no canal. Nas próximas semanas estarei adicionando novos vídeos com novos conceitos. Valeu!